Comprar um ar-condicionado não é tarefa fácil nos dias de hoje, já que existem dezenas de modelos sendo lançados sempre. A gente fica até com a cabeça meio bagunçada. Mas o Samsung Digital Inverter pode ser uma boa opção para quem não prioriza o melhor do melhor, mas prioriza uma relação boa de custo-benefício com bastante funções. E se você se interessar por esse modelo, já sabe, link na descrição. Mas calma aí, assiste o review primeiro para ver se vale a pena. Agora, vamos lá! Logo de cara, o que chama atenção é o seu acabamento. O aparelho possui um visual discreto, sem exageros, permitindo que ele combine facilmente em diversos ambientes. Ele usa esse visual bem minimalista e também passa uma boa impressão na construção, né? Já que não tem folgas aparentes e com plásticos bem encaixados. O acesso ao filtro é bastante simples, facilitando a limpeza periódica sem exigir ferramentas. E outro detalhe importante é a abertura da aleta principal. Ela possui uma boa amplitude de movimento, ajudando a distribuir melhor o fluxo de ar pelo ambiente, né? Isso daí é bem interessante. E esse modelo aqui, ele possui aproximadamente 9.000 BTUs, sendo indicado principalmente para quartos, escritórios e ambientes menores, né? Lógico que existem também outras capacidades aí no mercado, tá? Mas esse daqui, ele é um pouco menor. Naturalmente, o desempenho também depende da incidência de sol, quantidade de pessoas no ambiente e do isolamento térmico do local, né? Tudo isso vai influenciar diretamente no desempenho. E você tem que ter instalado também corretamente, tá? Muita gente instala ar-condicionado de uma forma errada e ele não refrigera, vai lá querer culpar a empresa. Não, é porque você instalou errado ou a pessoa que você pediu para instalar não fez o serviço de casa. Fica a dica. Nesse ambiente que é uma sala com cerca de 20 metros quadrados, ele funciona bem e vai regular a temperatura também de acordo. Mas se você tem um ambiente maior, tem até uma tabelinha que a galera indica para você escolher de acordo com a metragem do ambiente, né? Então é bem importante lembrar para depois não colocar a culpa na marca ou no fabricante. Pô. Na prática, o resfriamento dele acontece de forma rápida e constante. O aparelho consegue atingir a temperatura configurada sem grandes oscilações e depois disso trabalha mantendo o ambiente agradável. Existem muitos outros modelos que não conseguem fazer isso e oscilam demais na temperatura. Não é o caso desse daqui. Outro ponto positivo é a distribuição do ar. Graças ao bom movimento das aletas, o vento consegue alcançar diferentes regiões do ambiente, reduzindo aquela sensação de frio concentrado apenas em um único ponto, sabe? Você senta em um local aí, deixa 24 graus, vê que lá fora nem tá tão frio assim, especificamente naquele ponto o ar não consegue distribuir muito bem. Aqui ele é distribuído 100% por todo o ambiente. 100% é uma palavra forte, né? Mas ele distribui de uma forma legal. Bom, e um dos aspectos mais importantes em qualquer ar-condicionado é o ruído. E felizmente esse Samsung faz um trabalho impecável nesse quesito. Durante o funcionamento normal, o barulho é bem discreto e dificilmente chama a sua atenção. Além disso, existe o modo silencioso que reduz ainda mais o nível de ruído, sendo especialmente interessante para quem utiliza o aparelho durante a noite ou em ambientes que exigem bastante silêncio. Seria essa a função específica no controle remoto e faz bastante diferença quando você aplica ela, tá bom? Então, ponto positivo nesse quesito, apesar de sim, ter uns ruidinhos às vezes e tal, né? Mas isso daí é quase que impossível, né? O ar ser 100% silencioso. Algum barulhinho ou outro vai ter, mas quando você utiliza esse modo aí, e também existe um outro mais interessante ainda, quando você coloca aqui no timer, que é o modo de bom sono, aí sim ele vai diminuir ainda mais os ruídos. Então, fica a dica. Agora, em relação ao controle remoto, temos um ponto muito positivo, já que ele oferece um leque gigantesco de possibilidades e funções. Eu já fiz um vídeo dedicado, completo, explicando o que cada um dos botões desse controle do ar-condicionado faz. Recomendo que você confira lá depois, tá? Mas aqui a gente vê que ele tem várias coisas nas opções. Olha só, tem o modo turbo para utilizar toda a potência do produto, tem o modo silencioso que eu já mostrei, tem esse modo aqui que ele vai utilizar um ionizante no ambiente para matar bactérias e
odores também, né? Ajuda muito. Tem esse long aqui, que é para longas distâncias. Você pode desligar o barulho dele e as luzes. Você pode mexer na zona, você pode limpar, que ele tem um modo autolimpante. Ele tem também aqui no timer um modo de bom sono. Tem várias coisas. Você pode mexer na fan, você pode mexer também na inclinação aqui do vento, vertical, horizontal. Tem também esse modo sensacional, que é o modo sem vento, que promete reduzir o vento do seu ar. Por exemplo, você tá ali, sentou no sofá, você taca com o ventão na cara, daí você aperta aqui, ele vai reduzir. Vou ser sincero que essa função aqui não funcionou muito bem no dia a dia, né? Mas existe. Tem alguns outros ARs que tentam copiar essa função, né? Mas ainda assim não achei ela 100% útil aí no dia a dia. E é lógico que existe também a possibilidade de você baixar um aplicativo e parear no ar-condicionado aí sem usar o controle, tá bom? A Xiaomi é um bom exemplo disso, que ela utiliza o aplicativo nativo chamado de Mi Remote, que você consegue parear nesses ares condicionados, nesse ar-condicionado específico e utilizar ele sem problema nenhum. Tirando ele, também existem outras alternativas e vários aplicativos que vocês podem baixar na Play Store. Tá, agora em relação às funções e algumas coisas que eu não curti tanto. Eu já comentei no passado sobre o modo sem ar, que quando você aperta aqui fica o ícone, né, e ele tenta reduzir o ar que vai ser jogado na sua cara no ambiente, mas não funcionou muito bem. E também esse modo de ar quente, ó, quando você coloca aqui no hatch, ele promete esquentar o ambiente no inverno. Mas aqui no meu teste não funcionou muito bem também, tá? Eu deixei em 30, que é no máximo, e daí cerca de 10, 20 minutos, dependendo do ambiente, já era para estar bem climatizado e gostoso. Ele não chega a ficar com um ambiente assim esquentado e gostoso de verdade. Ele até chega perto. Tudo bem que eu fiz o teste aí umas 3 vezes, né? Poderia testar mais, só que teve uma hora que eu deixei meia hora nesse ambiente aqui e ele não funcionou, né? Enfim, tudo bem que você pode ter tido uma experiência diferente, isso também muda de acordo com o ambiente e tal, mas eu tenho que ser sincero aqui sem passar pano para a empresa, como eu sempre falo, poxa. E eu senti falta também de uma indicação quando você muda as fãs. Ele tem cerca de 3 velocidades, né? Quando você aperta até aparece aquele ícone ali, mas ele não mostra uma indicação se está no mais baixo ou se está no mais alto. Geralmente, controles de ar-condicionado, eles têm apenas um botão e quando você aperta ele tem a indicação, né? Ah, tá na velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. Aqui, não. Tem alguns modos também que não funciona, né? De você mexer. Por exemplo, quando você tá no automático, ó, no hatch dá. Ó o barulhinho ali. Mas quando tá no automático, ó, não funciona, você não consegue mexer na velocidade, é que a velocidade vai ser automática, né? Isso não é uma crítica, é apenas uma observação, claro. E o que mais me decepcionou mesmo é por ele não ter retroiluminação, ou seja, você não irá conseguir enxergar isso daqui à noite. Realmente é bem ruim e nem existe a possibilidade de você comprar e parear outro modelo que tenha essa iluminação, né? Então, ficou devendo, saca só. Ó, não consegue enxergar absolutamente nada. Fechei a porta, olha só. Se fosse outro modelo, iria ter pelo menos um LED aqui ou a gente conseguiria enxergar, mas não. E outro ponto importante no consumo de energia. Bom, não existe um número único. O gasto depende muito da temperatura configurada, tempo de uso, tamanho do ambiente, isolamento térmico e até da temperatura externa, tá? Tem todos esses fatores, é até complicado tocar nesse tópico. Ou seja, utilizar um aparelho corretamente faz muito mais diferença do que simplesmente olhar para a potência ou a capacidade em BTUs, né? Então, é o que eu sempre digo, não vai dar para eu falar um número exato aqui e tal. Em relação à experiência de uso no dia a dia, esse Samsung transmite exatamente a sensação de um produto premium. Os comandos respondem rapidamente, o controle possui diversas opções, apesar de talvez faltar um comando de voz, né, ou algo do tipo, mas aí também é pedir demais, né? Tem que ser bem preguiçoso para querer isso, mas eu acho bacana, poxa, vai falar que não. Mas o controle está repleto de opções aí para você conseguir configurar da maneira que quiser, né? Tudo, ou pelo menos quase tudo, pode ser personalizado conforme a preferência do usuário. Tem coisas que não, né? Como, por exemplo, quando você utiliza o modo Sleep aqui, né? O bom sono, não dá para você escolher temperatura que você quer, né? Aqui, ó, no caso, tem como você escolher apenas o tempo, né? As horas, que vai até 12 horas e tal, mas não dá para você escolher,
daqui 5 horas eu quero que ele caia para 24 graus, ou quero que ele suba para não sei quanto. Não dá, né? Então, algumas coisas também não dá para ter personalização, mas aí também é querer demais, né? Mas existem modelos que conseguem fazer isso que eu falei, então tem que tirar de base alguma coisa, né? Se tem alguns que conseguem, outros não, então vamos falar aqui. E sendo bem sincero com vocês, depois de alguns dias utilizando o aparelho, fica difícil voltar para modelos mais básicos, né? Já que esse daqui, ele tem funções mais avançadas que irão te salvar no dia a dia. Eu gostei demais, pô, conforto acima de tudo. Indo agora para a conclusão, será que vale a pena? E rapaziada, esse ar aqui, ele é excelente, talvez faltou algumas opções, ele não tem aqueles furinhos, né? Igual os modelos mais avançados, né? Ele é um modelo um pouco mais básico aí, apesar de ter tecnologias legais, teve algumas que deixou a desejar, assim como eu falei para vocês, né? Mas ele vai muito além de uma simples tarefa, um simples ar-condicionado aí que refrigera. Não, ele esquenta. Ele consegue ter o modo de bom sono, ele tem também bastante funções no controle, como vocês viram lá, né? Tem um monte de coisa que pode parecer bobeira para alguns, mas ele ajuda no dia a dia, né? É nos detalhes que as empresas te conquistam, o que eu sempre falo, né? O que torna a experiência muito mais agradável, né? É o tipo de aparelho que mostra como fazer um ar-condicionado, né? A Samsung manda muito bem, a LG também manda bem, né? Eu já tinha um LG no passado, mas gostei de ver, eu preferi esse daqui, né? Mas eu quero saber de você. Compraria? Lógico que eu vou deixar o menor preço na descrição, ele tem os pontos negativos também, né? Como eu citei anteriormente, né? Algumas coisas aí que deixaram a desejar, mas no geral é um bom produto com mais pontos positivos do que negativos, sendo bem sincero aí com vocês, né? Mas enfim, vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever, se possível comentar. Forte abraço de sempre, até a próxima!